Opa, boa noite. Beleza? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Tá me ouvindo aí? Tudo, e você? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tá beleza. Ora, era o meu fone que não estava na medida, agora tá. Deixa eu ver aqui, regulando esses estudos improvisados que a gente faz. Tá ótimo. Danilo, obrigado aí por você aceitar o convite. A casa é sua. Vamos logo direto ao ponto. O que é que você é, meu amigo? Qual é a sua profissão? Obrigado a você por me convidar, pelo seu tempo aí. Bora lá. Sou engenheiro eletrônico, formado pela USP de São Carlos e eu moro em São Paulo. Trabalho na IBC, que é Mãe Terra em Tupi, e a gente está na incubadora da USP, no CETEC, e fazemos produtos para as pessoas se reconectarem com a Terra. Assim, basicamente, esse é o meu trabalho. E vamos fazer um papo aí sobre poluição eletromagnética, né? Também, sons. Vamos lá. Danilo está chegando aqui, gente, para tirar muitas dúvidas acerca do aterramento. A gente ouve falar, muitas pessoas falam, principalmente médicos, aquela turma, fala muito que é importante o aterramento, hoje botar os pés no chão, na grama, na praia, principalmente. Eu postei um vídeo que foi muito importante, as pessoas buscaram muita informação sobre o aterramento, é novidade para muita gente, né? E aí vem sempre uma pergunta junto disso, dessa temática, porque assim, quem mora perto da praia é outro, quem tem jardim, maravilha. Mas eu que moro numa cidade como São Paulo, que é muito corrido, né, prédios, muitos edifícios, e para quem mora em apartamento, esse tipo de coisa, o que é que deve fazer, né? Essa é uma das coisas que a gente vai esclarecer aqui. Mas vamos começar assim, Danilo. O que é o bioaterramento? É muito simples. Eu falo para as pessoas sempre lembrarem daquela sensação de bem-estar quando elas vão no mar ou põem o pé na grama. E quando você faz isso, o seu corpo recebe elétrons, tá? E esses elétrons atuam de diversas formas no corpo. Já tem 30 artigos científicos, com revisão científica, tá? Que eles mostram esses efeitos, benefícios. Os três principais benefícios que tem, que eu acho que são os mais poderosos, são o seguinte. O primeiro é um efeito anti-inflamatório. Como funciona esse efeito anti-inflamatório? Toda inflamação, toda dor, você tem uma coisa chamada radicais livres em excesso. O seu sistema imunológico gera essas substâncias, que são moléculas que buscam elétrons. Tá? O seu sistema imunológico gera isso para destruir um patógeno, para destruir alguma célula que não está funcionando muito bem e tudo mais. O problema é que ele acaba gerando radicais livres demais, assim, sabe? E aí acaba gerando uma inflamação ruim, assim, uma inflamação em excesso. E aí acaba gerando dor porque acaba destruindo células saudáveis, que não eram para ser destruídas, tá? Além do Então, patógeno que foi destruído. nasce aí um processo inflamatório no corpo Isso, todo, isso. não necessariamente localizado, e fica esse transtorno no corpo, não é isso? Isso. Então, é muito simples e até surpreendente. Quando você está conectado com a Terra, eletricamente falando, você recebe elétrons. E esses elétrons atuam de diversas formas. E uma das formas é como antioxidantes. Então, ao invés de esse radical livre pegar um elétron da proteína e destruir a célula saudável, ele pega um elétron da Terra. Simples assim. Porque a Terra tem uma abundância de elétrons. Tá? Simples, né, gente? Ó, pisou na Terra, não precisa utilizar a energia do próprio corpo para combater a má energia, não é isso, Danilo? Sim, a ideia é que seu corpo precisa de elétrons, por N motivos. E a gente, com essa desconexão da Terra, a gente fica deficiente em elétrons. Tanto é que as pessoas começam a dar choque por aí, nas outras, tal, tudo mais, quando tá muito seco. Então é porque as pessoas estão carregadas e sem elétrons. Quando a pessoa dá choque, ela está com mais de 3.000 volts. Tem a ver também com a acidez corporal, não é isso? Sim, A um pessoa está pH, mais ácida, o tá? pH... Sim, tá com falta de elétrons, com certeza. Também tem uma relação com isso. E Então, também tem... a insônia também tem a ver com falta de elétrons também. Vamos lá, vamos partir para o sono, então, né? Antes de começar o sono, eu quero que você explique aqui para a gente, de forma tão, tão científica como você sabe nos mostrar, como você já me mostrou, o que é a poluição eletromagnética. Tá. Eu só vou comentar só duas coisas rapidinho anteriores, que ele tem dois benefícios que são muito importantes, que é afinal e calmante no sistema autônomo nervoso. Como que ele afina o sangue? O que mantém uma massa separada da outra são cargas negativas na superfície delas. E aí aparece uma força elétrica de repulsão por ter cargas iguais aqui, negativa aqui, negativa aqui. Então afasta as hemácias. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas cargas negativas, elas vão se juntando, porque a força diminui. Conectando-se com a Terra, aumenta essa força e afasta elas. Então aí, afinal, afina o sangue. O pessoal circulou na internet, aquele vídeo que o pessoal mostrou que das hemácias mais separadas e tudo mais. É esse o efeito. O outro efeito é de calmante no sistema nervoso. As pessoas se sentem mais calmas quando estão pé na grama, vão no mar, e por isso que ajuda muito com o sono. Então, vamos lá voltar na parte de poluição magnética. Poluição eletromagnética, fala aí. Bora lá. É muito interessante isso. Até eu estava vendo agora alguns artigos, impressionante assim. Fizeram um estudo observacional
numa clínica de fertilidade, tá? Pegaram 3 grupos de pessoas, o grupo era de 300 pessoas total, mais ou menos esse número, onde o primeiro grupo não usava celular, zero disposição, e o segundo grupo, 2 horas por dia, o terceiro grupo, mais de 4 horas. É impressionante a diferença entre a qualidade dos espermas entre esses 3 grupos, assim. É uma relação direta, assim, com a quantidade de uso, duração de uso. Então, os homens com maior uso de celular tinham o esperma pior, assim, sabe? É muito legal esse estudo. Então, aí tem vários artigos, as evidências são bem fortes. É difícil, assim, alguém refutar que realmente a poluição eletromagnética é um problema, sabe? Para a saúde. Então, o que acontece? Eu vou explicar por que tem esse efeito. Eu tenho um webinário mais longo, que aqui não podemos falar tudo em detalhes, mas quem quiser, claro, tem um webinário mais longo explicando isso em detalhes. Mas vamos lá. Primeiro, você tem 2 tipos de poluição eletromagnética. Você tem principais. Você tem um tipo que é a poluição eletromagnética de baixa frequência, que é a energia na sua casa. Então, você tem um cabo de força na parede ou de uma extensão. Mesmo que o seu aparelho elétrico esteja desligado, ele vai ter um efeito em você. Então, eu vou mostrar para você como a gente mede com o multímetro esse efeito. Então, eu estou com o multímetro aqui e vou colocar em mim esse multímetro. Então, vocês conseguem ver aqui. Eu vou colocar aqui na minha mão o multímetro para medir. Eu estou aterrado, vou desaterrar aqui, enquanto a terra blinda essa poluição. Só para vocês terem uma ideia aqui. Então, com o multímetro, você consegue medir essa tensão induzida pelas fontes de baixa frequência, que é as energias. Então, está vendo aqui que está medindo 1 volt. Deixa eu ver aqui. Vai falando aí, porque como está espelhada a câmera, aí você se eu colocar minha mão aqui, olha como aumenta, tá vendo? Vai aumentando no computador, vai aumentando, sabe? Tá. Então, dá para medir. E... Ah, tá, peraí, desligou aqui. Desculpa, tá, desligou, tá. Vamos ligar. Agora sim, agora vai. Ó, agora tá medindo 2 volts, 5 volts, na verdade. Né? Tá um pouco mal contado. Isso é a voltagem do seu corpo? É a tensão no meu corpo. Eu estou colocando aqui na mão 1 e o outro está ali na terra, no terra. Tá. Então, aqui está medindo 3 volts, varia aqui, depende da situação. Se eu estou mais perto aqui do computador, dá mais de 5 volts. Agora, se eu pego e coloco, se eu coloco 5 volts, tá vendo? Dá pra mexer. Se eu coloco perto do tapetinho, vai para 0, sabe? Então, esse é o efeito do aterramento. Então, esse é uma poluição eletromagnética, esse é efeito da energia dos cabos elétricos. Então, por isso que as pessoas recomendam pôr disjuntor no quarto, para que for dormir e tal. Quem não dorme aterrado não é uma ideia. Você com o disjuntor, realmente, só assim que você desliga essa poluição eletromagnética de baixa frequência no seu quarto. Porque se você, por mais que você desligue os aparelhos, os cabos ali, eles têm a tensão que induzem uma tensão em você. Só que mais que não tem o aparelho ligado. Compreendeu? Ficou claro? Deixa eu fazer um resumo aqui, você me corrige se eu estiver errado, tá? Então, poluição eletromagnética é uma manifestação da própria eletricidade. Eles emitem um campo, né, eletromagnético, ao qual tem uma influência sobre o corpo. Nós, nesse caso aqui, vou colocar um pouco da minha interpretação, nós como antenas captadoras, nós somos facilmente captadores desses campos que são naturalmente produzidos pela própria eletricidade. Né? Isso não adianta que o seu aparelho esteja desligado, porque até chegar dele, toda a fiação da casa vai estar com a carga elétrica. Sim. Então, eu sempre falei muito, né, que as pessoas têm um ponto de energia ao lado da cama, cada um do seu lado, e entre um ponto e outro passa um fio por trás da parede, e esse fio que está passando pela parede, embora não esteja à mostra, ele tem um campo lá, porque esses campos eletromagnéticos eles não respeitam paredes, esses bloqueios são colher de chá para ele, né? Então, assim, só para concluir, todo mundo está convivendo com esses campos eletromagnéticos, que eu classifico como poluição eletromagnética porque é o excesso. Sim. É isso? Isso. Tá. Então, esse é um tipo, então, você viu ali no multímetro, ele é o primeiro no seu corpo, e não é bom, sabe? O nosso corpo é elétrico. Então, o nosso corpo, quando ele tem uma tensão diferente de 0, assim, diferente da tensão que é para ter, não é uma boa ideia. Então, esse é um tipo de poluição. E outro tipo de poluição eletromagnética que nós temos é a de alta frequência, de celular e tudo mais, sabe? Então, o que tem de estudo... Baixa frequência e alta frequência, isso, não é isso? Isso. Então, o que acontece? O que é um problema? Essa de baixa frequência tem estudos com câncer, de leucemia. Então, o pessoal viu há uma maior incidência de leucemia em crianças em lugares em que moram perto de torres de alta tensão e tudo mais, sabe? Existem estudos, então pode ser que... o pessoal não chegou a uma conclusão certeira, mas os indícios são bem fortes de que ele contribui com a leucemia em crianças. Já a parte de alta frequência, existe um estudo numa revista muito respeitada, chama Nature, onde eles pegaram células humanas
e colocaram 1.7 GHz, que é a frequência do celular 3G e tudo mais. E nesse 1.7, viram que as células se multiplicaram bem menos quando tiveram essa poluição eletromagnética exposta. Quando colocaram depois um antioxidante, aí a coisa andou. Tipo, a multiplicação não teve tanto problema. Então chegaram à conclusão que a poluição eletromagnética de alta frequência gera radicais livres nas pessoas. Compreendeu? Ou seja, celular, os roteadores, aumenta a quantidade de radicais livres, né? E aumentando as inflamações, aquele processo inflamatório que a gente citou no início. Inclusive alterando nosso ciclo hormonal, como ao exemplo do que você deu, dos espermatozoides, não é isso? E sim, a minha exposição para o caso dos espermas é o seguinte. A inflamação e a circulação estão envolvidas, sempre. Se você gera radicais livres na sua região perto ali do seu saco, os radicais vão roubando elétrons de toda parte do seu corpo. E aí eles roubam elétrons das hemácias também. E aí essa microcirculação fica pior, porque as hemácias acabam ficando mais juntinhas e não conseguem entrar nos capilares ali das células, para a gente chegar nas células. E aí piora, tem menos nutrientes chegando para gerar os seus espermas e tudo mais. Ficou claro? Ficou. Para mim, pelo menos, ficou muito claro. Eu acho que a linguagem, apesar da gente estar falando muita parte que com dados científicos, as pessoas já estão bem mais abertas e compreendendo melhor. Agora, e o sono? Em que aspecto você relaciona da poluição eletromagnética com o sono? Tá. Como eu disse, esses radicais livres, quando você gera radical livre na pessoa, você aumenta o estresse. Então, para você dormir, você tem que estar mais calmo, mais relaxado. Tem uma coisa que a gente chama de sistema autônomo nervoso, que a gente tem 2 modos de trabalhar, modo estresse, muito fuga, ou então modo relaxamento, descanso. E se você está usando seu telefone, você está estimulando esse modo de luta ou fuga, de lutar e tudo mais, gerando radicais livres. E aí você vai ficar com a sua parte elétrica desbalanceada. E você vai ter mais dificuldade de ir para o modo mais parasimpático, relaxamento, de descanso. Por isso que aí a pessoa não dorme. Ativa mais o simpático. Por um lado, o corpo pede para descansar e, por outro, ele é estimulado. Então, essa confusão acaba desregulando tudo. Isso. Né? Eu medir com um aparelho de carga de medidor eletrostático essas cargas nas pessoas, tá? Geradas por esses radicais livres. É muito legal. Ou seja, você como uma pessoa que é engenheiro elétrico, você tem um acesso muito fácil a isso. Mas as pessoas do dia a dia, pessoas comuns que não são da área, elas conseguem também fazer essa verificação, né? Qual a dica que você poderia dar assim, para uma pessoa que gostaria de comprovar isso em casa? Como é que deve fazer isso? Um multímetro? Qual é o recurso que a gente tem? Olha, um multímetro você pode medir esses campos de baixa frequência, tá? Os de alta frequência são mais complicados de medir. Existem aparelhos, mas são caros, ok? Então, mais complicado. Aí, de alta frequência, eu recomendaria tentar desligar o Wi-Fi, deixar o celular longe da cama, entendeu? Já ajuda bastante. Se puder, o ideal é você poder, por exemplo, dormir aterrado. Esse eu vejo que é uma coisa que mais ajuda. Por quê? Porque esses radicais livres querem elétrons. E se você dá elétrons para ele, você mitiga o problema, sabe? Aí fica tudo certo, né? Você mitiga. Sempre você vai... Nunca é bom você ficar gerando mais inflamação para o seu lado, jogando radicais livres. Sempre é bom diminuir. Mas você acaba tendo uma melhor convivência com a situação. Imagina o seguinte, como se essas coisas fossem estresse, fosse uma coisa que ficasse te estressando. Se é um negócio, se você está relaxado, tudo bem, mas se o negócio começa a te estressar e você já está estressado, você fica mais estressado ainda, né? Então é melhor diminuir o estresse, mas tem um limite, né, para essa situação. Não tem jeito. É como, vamos supor, energia, vamos relacionar a energia da temperatura. A energia da temperatura em excesso, para cima ou para baixo, todos os dois vai sair do limiar e vai causar o desconforto. Se aumenta a temperatura, vai fazer muito calor, não consegue relaxar. E o inverso também, se cair a temperatura demais, e a gente tem que estar ali. E isso acontece exatamente na parte da exposição a elétrons, né? Sim. Pode ser, faz sentido. Então, se você tem uma pessoa que já está inflamada, você já está com poucos elétrons, tá? E aí, se você tem essa exposição da poluição eletromagnética, ainda mais, te roubando mais elétrons, por isso que tem gente que é muito eletrossensível, porque ela já está inflamada, e aí tem essa exposição, então qualquer coisinha já estoura, ela não tem tolerância no corpo dela. Gota d'água, né? É gota d'água. Então a gente chama isso de estresse oxidativo,
que é quando suas defesas de antioxidantes já estão no limite, então qualquer coisinha que você põe de radical livre a mais, seu corpo não consegue lidar, e aí a balança fica desregulada e estoura, vamos dizer assim, né? E aí dá dor, estresse, a pessoa não consegue dormir, vários problemas. Minha experiência, desde que eu iniciei, eu comecei o aterramento por volta de 2012, fui com um físico quântico, foi muito bacana conhecer esse universo, porque tem uma informação assim, a poluição eletromagnética, ela tem a própria representação dos espectros de luz, né? Um campo eletromagnético é tal luz quanto a que a gente consegue enxergar como luminoso, né? E mesmo que você não tenha o quarto escuro e tenha um aparelho de celular ao lado da sua cama, ali tem uma fonte de energia informando que há a presença de luz. E isso confunde a glândula pineal, que é uma timoneira da melatonina, né? E aí eu consegui fazer aterramento para muitas pessoas, foi o meu início, foi fazendo aterramento para as pessoas dormirem. Só que era de uma maneira mais rústica. Eu fiquei sabendo que tinha uma produção de soluções, mas que teria que vir dos Estados Unidos. Imagina que era muito caro. O cara fazia um sistema de aterramento com duas coisas a descrever sobre isso. Primeiro é que ele tinha um tecido que era feito com fios de prata. Imagina um tecido de algodão misturado com fios de prata, e isso era o que fazia o aterramento. Ainda é muito caro, né? Essa produção é muito cara. E segundo, é que ele utilizava o próprio sistema da casa, do aterramento, lá da energia elétrica, para utilizar como a base para usar a barra de aterramento. E quando eu comecei, eu não conseguia fazer isso, porque eu não sentia segurança nenhuma em utilizar a própria instalação elétrica da casa para o aterramento, aquele plugzinho lá do meio, né? Aquele que fica lá no meio, que é só o aterramento. Nunca consegui fazer isso por conta da questão da segurança. E aí eu fiquei limitado a essas condições. Primeiro, que eu não tinha como fazer o aterramento, porque eu não tinha tecido. Segundo, que eu não conseguiria, principalmente para pessoas que moram em apartamento, fazer. Maluco, eu não tinha essa segurança de usar. Pode colocar, né? E aí eu sempre fui muito consultado, mas eu que moro em apartamento, eu não consigo fazer o aterramento, porque o meu aterramento, eu fiz uma haste de aterramento em que eu utilizava no próprio jardim, mas isso era utilizado só para quem morava no térreo, né? E quem tinha E aí, de repente, no ano passado, eu conheço o Danilo, um cara que produz o tecido aqui no Brasil por um preço acessível para fazer o aterramento. Eu falei, cara, não acredito que você existe aqui no Brasil. Eu procurei esse tecido, mas eu não tinha acesso, sempre foi muito caro. E também a opção de utilizar a tomada da casa. Gente, a tomada da casa não tem segredo. Você colocar o plug lá, aí você vai perguntar, tá doido, vou tomar um choque. Eu perguntei isso pro Danilo. Danilo, é seguro? Sim, aí eu vou deixar por sua conta, você apresenta o que você desenvolveu, né? O plug, mostra que ele é seguro. Por sinal, eu uso hoje os produtos. Tenho a manta, tenho o plug, é absolutamente seguro, não passa corrente. Tem os dispositivos de segurança. Danilo, agora é com você. Obrigado. Então, só comentando assim, da parte de poluição magnética, já faço a ligação com as duas coisas. Então, como o bioaterramento tem um efeito antioxidante dos elétrons da Terra, eu recomendo muito, faço isso na live, de as pessoas estarem bioaterradas quando estão dormindo. E também quando estão trabalhando no computador, quando vocês têm essa poluição magnética em cima de você, para mitigar esse efeito. Então, aí eu faço aqui no Brasil os produtos para ajudar as pessoas a terem essa energia da natureza na casa delas, através do fio terra da tomada. Então, essa aqui é a tomadinha que a gente faz. Então, você vê aqui, não tem energia elétrica, é só o pino do meio. Essa é uma das dificuldades que muitos lugares não têm, mas eu sou engenheiro elétrico, então ajuda as pessoas com essas dificuldades, tá? Para ajudar as pessoas a saber se não tem, entende? Não. Aí a gente afirma mais uma vez, esse plug, mostra aí, Danilo. Esse plug, ele só vai ser conectado. Vocês percebem que ele só tem metal na parte central, que é o do aterramento. Lá na caixa de energia, lá, onde a gente liga qualquer aparelho eletrônico, os dois plugs, os laterais, são energia corrente. E o do meio é aterramento. Danilo só usa esse no meio. E ainda assim, tem dispositivos de alta segurança. Né? Esse plug é um plug não é comum, é um plug especial, que vai um dispositivo de segurança, para caso a pessoa, se ela toca uma fase, alguma coisa do tipo, ela pode ser eletrificada, porque a corrente vem para ela. E esse dispositivo limita a corrente, então, com nível seguro, eu durmo tranquilo, não tem nenhum problema. Já usei em criança, eu também. Tudo mais, não tem nenhum
Só lembrar, gente, não tentem fazer um plug desse em casa, porque o Danilo é engenheiro elétrico, ele programou isso aí, estudou, fez tudo certinho para dar toda a forma segura da gente usar o aterramento da própria casa para dormir com ele, trabalhar, fazer de tudo. Isso. Eu tenho um tecido essa é meu armário elétrico, que eu desenvolvi, que é um tecido de algodão com aço inox, não tá vendo? Olha só, que maravilha. Tá? Dá para acreditar. Ele é macio, né, Danilo? Oi? É macio, né? E as pessoas não dormem em cima dele. Ele vai debaixo do lençol da cama e debaixo da fronha de travesseiro. Eu faço uma capa. E também tem um tapetinho, esse aqui é o tapetinho. Então, você nem percebe. Você deita na sua cama e é a coisa mais fácil da sua saúde. Que é só deitar e dormir, não tem que fazer nada. Só deitar. Gente, é transformador isso aí. Eu sempre fiz o aterramento usando eletrodos. Você está com os eletrodos na mão, não é isso? Mostra aí para a gente. Ó, aqueles adesivos que a gente faz. Exame cardíaco, sabe? Aqueles exames que a gente faz exame cardíaco. A gente usa esse eletrodo aí, coloca nos pés e conecta o aterramento. É uma forma de... E era como eu utilizava. Mas o Danilo desenvolveu tecido, não precisa colar nada. É só deitar. Sim. É muito simples isso. Dormir em aterramento. Sim. Liberando todos esses radicais livres. Qual foi a sua experiência com a manta, a capa? Não sei se você está usando aí. Você está usando só a capa? Como que é? Estou usando a capa de travesseiro. Estou usando a capa de travesseiro. Eu tenho um sono muito bem regulado com todos os recursos que eu tenho. Eu sou sensível ao sono. Isso não quer dizer que eu não tenho problema nenhum com sono. Eu acho que eu cheguei até aqui hoje porque eu tenho problema de sensibilidade com sono. Seja mental, seja elétrico, seja... Enfim, mas eu consigo controlar. Geralmente eu tenho um sono bom. As pessoas até me perguntam assim, mas você não tem problema? Eu tenho, entendo. O que você imaginar de problema com sono eu já tive. Eu acho que é por isso que eu entendo tanto o sono das pessoas, né? Mas, embora eu tenha todos os recursos e utilizo, eu tenho borgonite, tenho todo reiki, então, todas essas terapias, a chegada do aterramento é um divisor de águas. Não, porque não tem como. A gente vai por eliminação. A gente vai por eliminação. Isso está ok, tá. Isso está ok, tá. Isso está ok, tá. Quando chega, está faltando aterramento, na hora que a gente instala o aterramento, a pessoa tem outro sono. E é o que mais acontece com as pessoas, é o problema da poluição eletromagnética. Garanto para você, 80% do problema de sono das pessoas que eu já tratei hoje tinha a ver com problema de eletrossensibilidade. Tanto é que é tão imediato. Então, para mim, eu que já conheço, tinha parado de utilizar o aterramento, mas voltei a utilizar com a capa do celular. É maravilhoso. Eu uso, meu filho usa. E tá, mais uma vez eu trago essa referência por conta da segurança. Pode utilizar o plug lá na sua tomada de energia. É absolutamente seguro. Não façam em casa. Só esse aí que o Danilo produz, porque tá... Então, para mim, Danilo, foi super valioso. Eu noto pela sua pele. Tanto que a gente... Tá bem melhor essa pele. É verdade. Você lembra que a gente fez o teste no início? Eu estava com uma voltagem alta, né? Eu tinha sono, meu sono era bom, tudo, mas eu estava com quantidade de radicais livre, né, alta. E depois do aterramento, melhorou. Hoje eu faço o teste, aí está lá, sempre próximo ao zero. Legal. Sempre. Também tenho a liberdade de ir na praia, moro numa cidade de praia, né, Maceió. Eu tenho também esse acesso. Mas continua aí, vamos falar mais do seu produto. Puder dormir e depois também durante o dia fazer, mas dormir é o momento mais importante, porque é o modo que o nosso corpo está em modo de reparação, e os elétrons da Terra ajudam muito nesse modo, sabe? Porque a reparação é bem mais, muito mais eficiente. Tinha um naturopata alemão de 1900, ele escreveu um livro chamado Retorno à Natureza, e ele naquela época já falava para as pessoas dormirem aterradas, naquela época elas dormiam peladas. É muito legal. Assim. Interessante. Pois é. Da Terra, muito interessante. Então, aqui a gente já conversou, olha, o que é poluição eletromagnética, a gente falou o que é o bioaterramento, que é, só recapitulando, bioaterramento é a gente estar conectado com a Terra, pisar na areia mesmo, e para quem não consegue, não tem essa liberdade, mora em apartamento, trabalha o dia inteiro, a gente consegue fazer isso através desses recursos que pessoas como o Danilo fez, especialmente aqui no Brasil, não conheço outra pessoa, só o Danilo que faz isso com segurança. Falamos das soluções, né? Através desse conhecimento. Tem formas de a gente já utilizar, tem os recursos que você criou, dá para dormir bem, dá para recuperar o sono em qualquer lugar que a gente esteja. Né? Quer acrescentar mais uma coisa? Não, posso falar algumas coisas interessantes. Primeiro, então, sobre sono, vamos puxar a poluição eletromagnética.
Algo interessante também que a coleção cria é pegar até um estudo com ratinhos e eles colocaram um celular numa caixa com os ratinhos e aí 6 horas por dia o celular no modo falando. E então mediram o cortisol desses ratinhos depois de uma semana, depois de um mês, depois de 2 meses. É impressionante como aumenta o cortisol dessas pessoas. Para quem não sabe, cortisol é um hormônio que a gente tem, ele é importante que você tenha esse cortisol, mas o problema é que você tem muito cortisol, porque você está estressado, sabe? Então é meio que a gente fala que é hormônio de estresse, mas é importante ter cortisol. O cortisol que te tira da cama. Se você não tiver cortisol, você não sai da cama. Só que também o cortisol é o vilão porque as pessoas não dormem, porque tem cortisol alto à noite, sabe? Então, sim, a poluição eletromagnética aumenta seu cortisol, por isso também que você não dorme à noite, também esse é um motivo, sabe? Então, é muito interessante esse estudo com ratinhos que mostrou esse efeito também no cortisol dos ratinhos. E tem um estudo com o bioaterramento e cortisol. Colocaram, o número de pessoas foi pequeno, foram apenas 12 pessoas, mas o efeito foi bem significativo. Abaixou o cortisol à noite e aumentou para quem tinha baixo durante o dia, e quem tinha muito alto durante o dia abaixou, sabe? Então, meio que foi um efeito normalizador do cortisol. Então, o bioaterramento tem esses modos de mitigar a poluição eletromagnética. Então, tanto no cortisol como no antioxidantes radicais livres. Então, ele tem o efeito de normalizar o seu cortisol. Então, você se sente mais calmo, mais tranquilo. E se você notou depois desse tempo que você está fazendo bioaterramento, aí você está mais calmo, claro, chega as pancadas da vida, você não fica tão agitado. A gente está numa fase em que a gente está passando por uma... Como é que eu posso falar? Num momento muito mental da nossa vida, de reformulação, desconstrução, e tem muitos conflitos, né, internos, aquela coisa de se refazer, e isso sim traz muito desconforto emocional, né, dentro desse processo muito íntimo de transformação. O aterramento tem me ajudado muito, né, a lida com você sabe, eu lido com muitos problemas das pessoas, não que eu absorva, mas eu me solidarizo com os problemas das pessoas, então eu lido muito com o emocional das pessoas, é inevitável, esse é meu trabalho. Eu vou continuar lidando com isso até que as pessoas elas não tenham suas cargas emocionais tão elevadas assim. Aí é o caminho, né? Certo. Você falou de parte emocional, então vou fazer um comentário agora sobre sono. Então é muito interessante, sim, muita gente que tem problema de pegar no sono. O que é esse problema? Um cortisol alto, como eu disse, e você tem um automatismo nervoso simpático, ligado. Então você está ligadão, no modo meio estresse, né? Você tá, em vez de você estar relaxado, você está lá ligadão. E eu acho muito legal, meio ansioso até, né, vamos dizer assim, em estado de vigilia, que a gente chama. Eu acho muito legal os eletrodos na palma das mãos para isso. Sabe? É muito poderoso, muito. Tem os locais. Fala aí um pouquinho dos locais, onde fazer o aterramento. Isso. Para esse problema de insônia e ansiedade, e parte emocional é a palma da mão. Porque a palma da mão é o cardíaco, sabe? Essa parte da ansiedade, às vezes você quer matar alguém, tá muito nervoso, ou então ansioso, é aqui a palma da mão. E é muito legal, porque às vezes eu ponho esses eletrodos nos pés, que tem mais ali com energia, com sono reparador, e eu tô ligadão e não consigo dormir. Aí eu falo, puta, vou ter que colocar na mão. Aí eu coloco na palma da mão, puf, já capota, sabe? Mas na hora. Muito engraçado. Sai uma energia assim, e na hora capota, assim. Meio que eu também estou falando que é o zopidem natural, sabe? Sempre nas extremidades, né? Você sabe dizer porque sempre nas extremidades são os claro. pontos? O motivo é o seguinte, na palma da mão, nos pés e nessa região aqui do rosto, a gente tem uma coisa chamada AVA, arterioanastomosis, esqueci o nome, desculpa, mas a sigla é AVA. O que significa isso? Que a sua veia é ligada direto na artéria. Então, normalmente, o sangue vem, passa nos capilares, dá a volta toda e depois volta para o coração. Na palma da mão, pés, nesse ponto aqui, tem uma ligação direta da veia com a artéria, e não passa nos capilares. Então, a resistência para dentro do corpo é menor. Então, você tem uma entrada de elétrons mais eficiente para dentro do corpo. Ficou claro? Foi. Vai direto ao ponto. O corpo recebe os elétrons com muito mais eficiência na palma da mão, aqui e nos pés. Por causa dessa ligação direta da veia com a artéria. Então, a resistência interna é menor. Então, com menor resistência, você recebe mais elétrons. Esse é o motivo. Muito interessante isso. Eu sigo um perfil, o Rancho dos Gnomos, que eles resgatam animais, né? De zoológico, de circo, aquela coisa. E então, fizeram a soltura de um leão, que era mantido em zoológico, eu acho, e ele nunca tinha pisado, nunca tinha tido contato com a terra, sempre foi chão, aquela coisa toda. E aí, quando foi a
o dia de soltar ele lá dentro do rancho dos gnomos, sabe a primeira coisa que ele fez? Ele saiu da jaula, meio assustado, mas saiu. Mas ele travava as unhas assim, ó, na terra, travava assim, aí começou a rolar, se espojar assim na terra. Eu vi aquilo ali, uma plena conexão do animal com a terra. Sim, Né? A natureza é perfeita. E aquilo sim. foi muito marcante, foi muito bacana ter assistido aquilo. Sim. Quando você está numa. Se você vê todo animal, quando ele você passou por uma situação de estresse com uma gazela, está correndo de um predador, assim, tudo mais. Quando ele sai dessa situação, ele chacoalha. Por quê? Para jogar fora esse radicais. Porque quando você está nessa situação de estresse, você gera radicais livres, gera Ah, cargas. Você tem que chacoalhar para o seu corpo circular, fazer circulação e jogar para a terra essa carga, entendeu? sim, entendi. Então, se você Nesse caso, os animais que estão em árvores, eles estão fazendo aterramento também? Depende da árvore, sabe? Depende da árvore. Mas a tendência é ser pior do que na Terra. Tanto é até que tem uma coisa muito interessante no livro Por que Dormimos, do Matthew Walker, onde existe uma teoria que nós começamos a sonhar quando a gente desceu para o chão, começamos a dormir no chão. Não sei se você sabe Hum, que, por exemplo, gorilas, animais que dormem em cima, em árvores, eles não sonham, tá? Não tem sono REM, que a gente chama. Por quê? Porque a hora que você não tem o sono REM, o seu corpo libera uma substância para você soltar, para você os seus músculos não atuarem na hora que você está vivendo com sonhos. Você vai começar a se debater, entendeu? se desligar Isso. mesmo, né? E nesse momento, se o gorila tivesse essa substância, ele ia cair da árvore, compreendeu? É verdade. Legal, né? Faz todo sentido. Então, Né? então essa teoria então, que o sono reapareceu só quando a gente começou a dormir no chão. E é muito legal, não sei se você percebeu, que que todos os meus clientes, a maioria, relatam que sonham muito mais depois que começam a dormir aterrados. Não sei se teve uma coisa desse tipo. Claro, sim, eu percebo isso, sim. Né? Isso é muito presente. Inclusive, eu falo muito, né, que sonhos são curas. É uma porta que se abre. Sim, com certeza. O sonho, o seu corpo tentando lidar com essas partes, esses problemas emocionais e tudo mais. Sem dúvida, é muito Isso. importante sonhar. E as pessoas não sonham mais. Por quê? Porque é muito estresse, não dorme pouco, né? O sonho é no final da noite, né? Então é importante dormir 7, 8 horas para vocês poderem sonhar. E dormir aterrado Sim. aumenta a sua chance de poder sonhar. Eu sonho que nem criança, é uma coisa de louco, assim, sabe? Legal. Maravilhoso. Teve um comentário aqui, Danilo, falando que durante a noite ela sentia espasmos. O que você fala? Como eu sempre falo assim que todo problema é um problema complexo, sabe? Não é, isso é um sistema autonômico nervoso meio ativado. Se você, em vez de você estar lá numa situação de morte, você está se agitando. Por quê? Você está Uhum. em estado mais de vigília, mesmo que você pegou no sono, você está em estado de vigília, sabe? Então, você tem que fazer coisas que levam o seu sistema autonômico nervoso para um modo mais de tranquilidade, de aumentar esse relaxamento profundo. Então, uma das coisas é dormir aterrado. Então, pode mandar uma mensagem de aterramento aí que eu te ajudo usando meus produtos. Então, você pode usar aqui a manta na sua cama, manta harmonia, você pode usar os eletrodos, tudo depende de orçamento e tudo mais. Quanto mais coisa você põe em você, mais elétrons recebe, maior o efeito do relaxamento. Mas, porém, também é importante as pessoas entenderem que milagre não existe. Então, elas têm que fazer a parte delas. O que é a parte delas? Uma hora antes de dormir, fazer uma higiene de sono. O que é higiene de sono? Você Uhum. baixar, derrubar as luzes, tomar um banho no escuro, fazer uma respiração, sabe? Não usar o celular, Claro. e horas. Não usar o celular. Sim, É isso. é verdade. Pode mandar. É. Se eu tenho uma minado sobre sono, pode mandar uma mensagem para mim no meu treinamento que eu passo. E eu ajudo com o maior prazer. Também, o André também pode ajudar, pode falar com o André Claro. também. Danilo, terapeuta pode utilizar o bioaterramento nas suas intervenções terapêuticas? A maca, os terapeutas podem utilizar o bioaterramento como um recurso terapêutico? Ótima questão, você levou. Não só pode, como deve. Por quê? Como deve. É sério, por quê? Porque a inflamação é contagiosa. Muita gente não sabe isso, tá? É uma teoria minha, assim, do bioaterramento, mas é elétrica. O que acontece? Não sei se alguém aqui já tá ouvindo a gente aí, já percebeu, de tomar um choque quando você toca uma outra pessoa. Já passou por isso? Claro. Ou alguém tomou um choque. O que aconteceu nesse processo? Quando a pessoa está inflamada, já disse aqui antes, você está com poucos elétrons, tá? Então, porque seu corpo está consumindo todos os elétrons por causa do excesso de radicais livres. E aí você toca uma pessoa, você vai fazer uma terapia manual em uma pessoa, você doa elétrons para ela, tá? Por isso que ela vai sair com menos dor, se sentindo melhor. Só que você ficou sem elétrons. Então, você ficou mais inflamado. Então, por isso que muita gente que faz terapia manual para cedo de trabalhar. Porque fica cheio de dor, cheio de inflamado. Entendeu? Então, o ideal Traz sonolência, né? se você às vezes pega uma pessoa que está muito inflamada, às vezes as pessoas me relatam que ficam muito cansadas.
Então, o ideal é É que isso. o grosso dos elétrons venha da Terra, tá? Então, você ategue seu cliente, paciente, e que você, depois de ter, mesmo assim tocando ele, você vai doar um pouco, mas vai ser menos. E você também durma aterrado para restabelecer esses elétrons que você perdeu. Eu já utilizei muito, tanto no paciente, na maca, e também em mim. Enquanto eu trabalho, eu estou fazendo aterramento. Ah, é? E, Legal. já fiz muito tempo. Hoje em dia atendo muito menos presencialmente, mas quando eu atendia, eu estava sempre em aterramento e também colocando o paciente em aterramento. Legal. Você notou, assim, foi engraçado uma vez que cortar o cabelo e eu me aterrei, coloquei na palma das mãos os eletrodos. E até o cara cabeleireiro que vai tocando meu cabelo recebeu os elétrons e sentiu depois mesmo mais disposto, talvez ele estava cansadão, sabe? E ele teve É, você ficou diferente e tudo mais. é muito diferente. Quando a gente esteve juntos, lá na feira de São Paulo, né, na Sleep Well, era impressionante como as pessoas chegavam lá no seu stand com a cara meio enrugada, aquela coisa assim, cansada, e daqui a pouco a pessoa estava bem plena, assim. E elas não percebem isso. Sim, sim. Essa expressão, né, essa expressão que se modifica, é justamente aquela tensão que ela se encontrava e transforma. Isso é impressionante no aterramento. 10 minutos já dá pra ver diferença, assim, antes e depois. Às vezes eu faço fotos, assim, 10. né? Depois. Bem, bem lembrado quanto tempo é necessário para um aterramento. Olha, eu sempre digo para as pessoas, alguma coisa é sempre melhor que nada, tá? Mas se você quer ter um número, 10 minutos é um número legal e meia hora é outro número legal. Então o pessoal viu pelas... o que o pessoal fez? Vocês sabem aquelas câmeras de infravermelho, já vou falar? Sim. Tá. O pessoal pegou, tipo, uma pessoa que tinha um problema de dor no joelho, tá? E colocou os eletrodos no joelho da pessoa e ficou vendo quanto tempo demorava para diminuir a dor. E viu que depois de meia hora diminuiu a inflamação no joelho, sabe? Então foi um número que o pessoal levou. O pessoal está perguntando aí. Eu achei que elétrons são esses? Dá para. Vamos falar novamente, quem chegou agora. Que elétrons são esses? Do que é que a gente está falando? Elétron é uma carga. Você tem um átomo, você tem os prótons e os elétrons. Os elétrons são a parte que fica mais para fora, assim, mais parte exterior do átomo. Então são cargas, vamos dizer, cargas negativas, vamos dizer assim, sabe? Então, Nas nossas células. isso. Esses elétrons são partes dos átomos, estão em todos os lugares. Só que a Terra tem uma abundância de elétrons, e elétrons livres, porque nem sempre, às vezes, esse elétron está livre no corpo, entendeu? Então, não é um átomo lá. Para você, qual a diferença de um metal e de um isolante? A diferença do metal e do isolante é a seguinte, é a quantidade de elétrons livres. Então, o metal, ele tem elétrons livres para poder doar e passar a corrente elétrica, entendeu? Ficou claro? O isolante não tem elétrons livres. Então, quando a pessoa está dando choque, ela está mais isolante, ela está com deficiência de elétrons. Entendeu? Então, por isso que ela dá choque. Ela está carregada com mais de 3.000 volts e por isso que ela está dando choque. Se ela tem elétrons, ela não dá choque. Então, a gente está se referindo aos nossos elétrons do nosso corpo e que o aterramento ele vem para trazer essa harmonização, esse equilíbrio. Eu tenho uma palavra que eu gostava de usar, era que é equipotencialização. Sim, isso. Né? Isso. Chegar no nível zero em todo o circuito. Isso. Quando você se conecta com o potencial da Terra. Então, você se reequilibra com o potencial da Terra, que é muito maior do que você, sabe? Então, você nunca vai influenciar a Terra, e sim a Terra vai influenciar você. É isso. E a mãe tem... Danilo, ficar descalço dentro de casa resolve? O piso? Que piso? Depende de quem é importante. Depende. Então, por exemplo, eu medi com o multímetro, eu moro no 12º andar, eu medi com o multímetro ali aqui no zona de casa. Então, deu 1 megaohm, sabe? A condutividade. Se eu vou lá embaixo, lá na pedra, dá 100 mil, assim. Então, uma diferença de 10 vezes, assim, 100 vezes, assim, mas dá até menos que 100, desses 100, assim, sabe? Então, é uma diferença significativa. Então, tem diferença, assim, sabe? Depende do piso, depende de vários fatores. Então, a tendência é não funciona dentro de casa. Melhor mesmo lá fora, então usar os produtos que a gente faz. A Natália está perguntando aqui sobre metal pesado. O metal pesado é outra história, assim, isso tipo, tudo bem. Os metais são condutivos, entendeu? Então, o metal pesado, tipo, como chama... lead, né? Como chama... esqueci o nome em português. Cobre, lead é chumbo, né? Então, chumbo é condutivo, realmente. Então, tem elétrons, é condutivo, mas claro que ele é tóxico, né? Não bom ter chumbo e tudo mais, sabe? Então, não sei se ficou claro o que eu falei, Natália. Eu acho que, assim, esses elétrons, quando se fala em metais pesados, é uma outra configuração. História. Que é uma outra história.
Contém elétrons, porque tudo contém elétrons. Mas é uma outra temática. O elétron que a gente está falando aqui não é exatamente desses metais pesados que estão intoxicando nossos corpos. Sim, bom, então podemos aprofundar. Por exemplo, o alumínio, cobre, chumbo, tudo mais, são coisas tóxicas. Não é bom você ter isso no seu corpo, sabe? Entendeu? Não é bom você ingerir alumínio ou ter que ficar em contato com alumínio, ou cobre e tudo mais, porque isso seu corpo acaba absorvendo, tem uma toxicidade, sabe? Quanto a dosagem e tal, é outra história, sabe? É bom evitar, sabe? É bom evitar alumínio, é bom evitar cobre, é bom evitar todo esse chumbo, né? Com certeza são coisas ruins para o seu organismo. Não estou falando aqui para ninguém. Só que os metais, todos eles têm elétrons que conduzem eletricidade, por isso que são condutivos. Eu acho que você poderia agora trazer uma mensagem aí, já que a gente falou muito da parte nociva. Qual é hoje a realidade, assim, com o conhecimento que a gente tem, que traz aí uma mensagem de incentivo para as pessoas, para que elas saiam dessa turbulência que a gente vive de poluição eletromagnética? Sim. Olha, primeira coisa é não ficar louco, sabe? Vamos com calma. É um problema, mas também não vamos surtar, sabe? Primeira coisa é isso. Sim. Mas, por exemplo, depois que eu li hoje os artigos sobre fertilidade em homem, eu já não vou mais usar o celular no meu bolso, sabe? Ligar. Isso. Então, se eu tiver com o celular no meu bolso, eu já vou colocar ele no modo avião, entendeu? E, um comentário bem interessante. Pessoal, às vezes até por um ponto de briga meu com as pessoas, esses adesivos que vocês usam aí, que o pessoal vende, não funciona, sabe? Não adianta gastar dinheiro com esses adesivos aí que põe celular, isso é perda de tempo, não funciona. Por quê? Porque se o seu celular está se comunicando com a rede, está funcionando, então ele está transmitindo poluição eletromagnética, entendeu? Então não funciona. Os adesivos não funcionam. Infelizmente, passa estaria um meu, mas não funciona. O que funciona? É uma outra temática. O que funciona é você distanciar, sabe, da fonte. Então, se falar com o celular, não falar aqui do lado, se usar na viva voz, sabe? Usar fone de ouvido, sem ser Bluetooth, que também tem efeito eletromagnético. Você dormir aterrado ajuda bastante nessa parte de poluição eletromagnética. Por quê? Porque a Terra vai te dar elétrons que vai diminuir um pouco do problema, porque durante o dia você vai ser consumido pelos elétrons por radicais livres que são gerados pela poluição eletromagnética. Mas se você tem elétrons em abundância no seu corpo, beleza, o problema diminui, sabe? Agora, se você está lá de limite de elétrons, já deficiente em elétrons, todo inflamado, e aí tem mais sugando elétrons, mais problemas roubando elétrons, aí realmente começa os problemas a aumentarem. Então, a coisa mais simples que as pessoas podem fazer pela sua saúde é dormir aterrado. Sabe? Se você tem financeiro, tem um orçamento, pelo amor de Deus, considere isso, vai ser um investimento que vai valer a pena, eu garanto, a sua saúde e bem-estar, sabe? A energia é muito sutil, tá? É muito sutil, mas ela funciona, assim, é bem legal. É onde eu vejo as maiores mudanças quando as pessoas dormem bioaterradas, sabe? Então, daqui a 30 anos você não vai estar dormindo bioaterrado, mas ainda temos todo um caminho para chegar lá, sabe? E quem quiser chegar ao bioaterramento com a manta, com a capa de travesseiro, com os eletrodos, enfim, quem quiser dormir com o aterramento, ter esse maravilhoso sono, qual é o caminho? Você tem site, você tem loja virtual? Por enquanto, como tem esse programa do Fio Terra, eu ainda não coloquei o site de pé ainda, porque estamos pequenos ainda a produção é pequena. Então, manda uma mensagem pra gente no Bioaterramento, no Instagram do Bioaterramento, e a gente vai ajudar no processo todo do Fio Terra, se tem Fio Terra, se não tem, como faz, sabe? Tem o catálogo dos produtos também no Bioaterramento dos destaques, tá? E eu mando os preços também por mensagem. Então, mandar uma mensagem, e com o maior prazer eu vou ajudar você a dormir aterrado e ter um prazer por isso, sabe? Entender melhor, se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para falar, ajudar as pessoas com problema de dor e insônia, principalmente, que é a minha especialidade, assim. E alguns tiveram problemas também, a gente também dá dicas de como usar, usa assim, usa lá, assado, sabe? E também pode falar com o André também, que ele já tá manjando, e também... eu sou suspeito de falar porque eu gostei demais desse cara, se tornou um amigo meu. Eu confio demais no Danilo, então é uma recomendação que eu faço. Alguém que queira estar introduzindo aí seus conhecimentos, a parte de aterramento, pode ir que esse cara eu confio. Os produtos dele são maravilhosos. Eu não estou aqui fazendo propaganda de venda de produto, não é isso. Mas o que a gente tem em recurso, que não é um processo industrial, isso não vem da China, né? Tem tudo feito aqui em São Paulo? É tudo feito em São Paulo, é uma coisa... Não é artesanal, lógico que não é, porque tem que ser um negócio muito bem feito, muito produzido. Até pela certificação, aquela coisa toda de segurança.
né? Mas eu indico de todo o coração que as pessoas que tenham essa oportunidade, elas podem procurar o Danilo, que tanto no âmbito pessoal, vocês serão todas muito bem tratadas, como eu sempre fui desde que eu conheci. E os produtos são fantásticos. Não são produtos, são recursos. A gente tem que entender isso. São recursos, né? Eu quero fechar com uma informação interessante. Antigamente, muitas pessoas adoeciam com uma doença que chamava LER, lesão por esforço repetitivo, que era trabalho de computadores, aquela coisa, e estava gerando muita licença médica. Aí, o que é que aconteceu? As indústrias foram intimadas. Ela dá um jeito nisso que ninguém pode estar perdendo dinheiro assim, não. A indústria já sabia o que era, falou, pronto, a partir de agora, todo equipamento, todo computador só sai com aterramento. E, segundo, o teclado, não sei se você tem esse conhecimento, mas o teclado, no teclado que a gente utiliza hoje, eles têm turmalina negra nos teclados. Sabia, não? A turmalina negra como um excelente anti-inflamatório também. E aí acabou a doença, Danilo. Depois que fez o aterramento nos equipamentos eletrônicos, que são obrigatórios, todo mundo sabe disso, acabou a lesão por esforço repetitivo nas mãos. Percebeu isso? Né? Então, é uma forma das pessoas entenderem que a exposição prolongada aos campos eletromagnéticos, eles adoecem, sobretudo nesse aspecto aí, inflamatório. Tá? Quer deixar mais uma palavra aí, Danilo, para a gente encerrar? Sem procurar a natureza, sabe? Tá com uma dificuldade, muito estresse, vai lá fora, nem que for 5 minutos, fica descalço, sabe? Procura a natureza, não fica enrolando na cama, vai lá fora, respira profundo, solta bem devagar, sabe? Então, São Paulo pode ir para o Ibirapuera, aquele lugar maravilhoso. Mas não precisa ir tão longe, sabe? Por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, se eu desço lá no meu condomínio, meu prédio lá embaixo, tem uma área com piso de pedra, já funciona, sabe? Já funciona. É bacana. Sabe? Funciona. Então, não precisa também, é muito simples, não precisa tanta coisa assim. Precisa lá no Ibirapuera, na floresta. Você vai na sua calçada que já vai funcionar meia hora, já vai mudar seu sonho, sabe? Meia hora. Perfeito. Danilão, meu amigo, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo aí para a gente trazer essas informações. Conte sempre com esse espaço aqui, você é de casa. Beleza, muito obrigado, André. Foi um prazer, muito divertida a conversa. Vamos marcar mais esse que eu topo. As pessoas têm ficado falando, não pegou, vai estar gravado aí, a gente vai disponibilizar. Vou salvar, vou deixar salvo para quem chegar depois poder assistir. Tá bom? Valeu. Gente, Bioaterramento é o Instagram do Danilo. Segue ele lá. Tem que procurar a natureza, vamos investir em saúde, para depois a gente não ficar gastando tempo com doença, né? É muito chato gastar tempo com doença. Vamos gastar tempo com saúde. Valeu, Danilão. Um abraço, cara.